Medo, um recurso de segurança. Você sabe controlar o seu medo? Você sabe da onde vem o seu medo, a origem do seu medo? Você sabe como usar o medo a favor? Muita gente não sabe lidar com o medo, que é um sentimento comum, até às vezes saudável e que faz parte da nossa vida. Nós somos uma série de sentimentos e o medo é um deles. E quem nunca, ao menos, experimentou uma vez o medo da altura, de não sofrer um assalto, o medo de um novo projeto, de um novo emprego, de perder o relacionamento. Você sabe usar o medo a seu favor e usá-lo como um recurso de segurança para que saber para o que fazer e o que não fazer. E essa live aqui é rápida, são 18 minutos de live e você quer aprender a controlar seu medo, eu vou dar dicas especiais para você simplesmente começar a entender os gatilhos que são as ameaças que te deixam paralisado, se isso está acima da sua realidade e não é um medo muito maior do que ele existe, e a forma de você lidar com ele. Né? Muita gente vem me procurando nas minhas mentorias, nos meus atendimentos individuais e nos meus cursos, né, pedindo ajuda por uma questão que está paralisando, que está com muito medo e não está conseguindo dar os passos em direção àquilo que quer. Né? Muita gente escrevendo aqui já, como é que está seu medo? Escreve aí, medo de viver, medo de ficar sozinha. Né? E hoje eu fiz uma série de reuniões com as pessoas para poder falar sobre esse medo e os seus gatilhos. Né? E muitas pessoas falaram, faz uma live rápida aí, como dar dicas para eu poder controlar isso. E é isso que eu vim fazer aqui para vocês agora. Sim, para quem não sabe, eu sou Robson Amushi, sou palestrante, autor, sou terapeuta. Né? Sigo a constelação familiar, a psicologia transpessoal, a programação neurolinguística, faço hipnose, faço regressão, faço constelação, e através disso a gente pode começar a olhar com carinho para o medo. Se você tem um medo e você consegue controlá-lo, tá tudo bem. Mas e quando é um medo muito maior do que na realidade ele é? Da onde ele vem? Sim, muito ele vem dos nossos traumas de infância. Muito eles vêm do que os nossos pais nos ensinaram. Muito vem de dores muito grandes que sofremos. Sim, e a origem a partir disso tudo. Né? Então qual é um fato marcante na sua vida que fez você simplesmente ter esse medo excessivo fora da realidade que você vem fazendo isso? Existem medos que a gente também não sabe de onde vem. E isso pode vir da nossa ancestralidade, de pessoas que vieram antes do nosso núcleo familiar. E isso precisa olhar com carinho para tudo isso. E existe também o medo normal. Eu vou sair agora aqui do meu escritório, eu estou aqui no Resiliência Humana, no Itaim Bibi, e antes eu olho na câmera para os dois lados para ver se não vem alguma pessoa estranha. Né? Isso é o medo que me trilha para eu ter mais segurança na minha vida. Então, de uma nota de 0 a 10, você tem um medo que é muito maior que a realidade, você tem um medo, põe um 1 para que você que tem um medo muito maior que a realidade. Um medo 2, que você não sabe de onde vem. E o medo 3, que é o medo que você sabe controlar. Qual situação você vem vivendo? A1, A2, A3. Algo que não é real, algo que você não sabe, algo que não é real, que é muito maior que a realidade, algo que você não sabe de onde vem, ou um medo que você sabe controlar. O medo é um sentimento que vem como um recurso de segurança. Ele vem para nos falar o que fazer e o que não fazer. Ele é um grilo falante, ele é um bom conselheiro. Tá? Tenho todos dos anjos, então você precisa começar a olhar através do autoconhecimento para tudo isso, porque o medo é como a raiva, é como a alegria, é como a paz, é como a felicidade. Ele é uma parte nossa, sim, uma parte que a gente pode ter controle, mas quando ele vem excessivamente, precisamos olhar para os traumas de infância. Precisamos olhar para os traumas de adolescência. Precisamos olhar para o trauma de adulto. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava na escola, eu fui declarar um poema na frente de todo mundo e todo mundo riu de mim. Fui fazer uma apresentação na escola com 13 anos e quando eu fui declarar
esse poema, todo mundo riu da minha cara. Desde então eu nunca mais quis falar numa reunião, desde então eu nunca mais quis falar em público, desde então eu nunca mais quis passar por isso. Mas quando eu, através de uma técnica, fui e revisitei até esse lugar, eu vi que ele não era mais real. Mas eu continuava com esse medo até a minha vida adulta. Sim? Então esse é um medo muito maior que a realidade. Outro, vou te dar um exemplo. Eu tinha medo, que eu não sabia de onde vir, de falar sobre meus sentimentos. Tá? E através disso, era muito difícil de eu falar os meus sentimentos. Eu não sabia de onde vinha isso. Porque meus pais, as pessoas ao meu lado, todos falavam sobre sentimentos. E através de uma técnica, eu fui entender que meu avô, quando veio do país de origem dele para cá, ele perdeu a esposa e 2 filhos, né? E a partir disso, com uma técnica, eu entendi que esse era o medo dele, mas que reverberava dentro de mim. Sim, um medo muito maior, né? E tem esse medo comum que eu sei lidar com ele. Que simplesmente ele me trilha e fala como fazer e como não fazer. Então eu estou dando alguns aspectos da origem do medo. E também existem algumas técnicas, sim, que você pode aproveitar isso como um recurso para te dar coragem. Para minha forma de atender, os sentimentos não são opostos, eles são complementares. Se eu tenho medo, eu também tenho a paz. Se eu tenho medo, eu também tenho a coragem. Se eu tenho insegurança, eu também tenho a segurança. Se eu tenho a falta de confiança, eu também tenho a confiança. Sim? Então eles são complementares. E quando eu acesso isso e ressignifico isso, sinto no meu corpo, através de uma técnica eu posso controlar e usar isso a meu favor. Sim? E seguir o meu caminho em paz e usar isso como uma fortaleza para mim. E a partir de outra técnica, você pode simplesmente aumentar e controlar e superar todo esse caminho. Ah, Mushi, como eu faço isso? Preciso trabalhar o meu autoconhecimento. Preciso olhar para dentro de mim e fazer para eu lidar profundamente qual é isso, quais são os gatilhos, qual é a forma de eu lidar com isso, praticar o autocontrole e a autoanálise, se expor passo a passo cada vez mais para controlar isso, compartilhar isso com pessoas confiáveis, não ter vergonha de pedir ajuda, não paralisar. A vida é movimento e a gente precisa caminhar em direção à nossa evolução. Quando eu não caminho, não evoluo, isso pode gerar desse medo uma tristeza, que pode gerar uma depressão e uma doença muito pior psicológica e emocional. Para quem não sabe, hoje eu gravei uma entrevista para uma rádio famosa de Brasília e eu dei um dado. Pela primeira vez no mundo, as pessoas, 52% estão mais preocupadas com o seu psicológico, com o seu emocional, do que com o seu físico. Pela primeira vez na história, a OMS identificou que as pessoas estão mais preocupadas com a sua mente e com o seu coração do que com o seu próprio corpo. 52%. Então, se você caiu nessa live por acaso e está com medo excessivo e não está trabalhando isso na sua vida e fazendo a sua vida andar, chegou a hora de você começar a olhar para dentro de si e começar a identificar isso. Se seu coração está batendo muito rápido, irregular, se você está com uma respiração ofegante, se você tem uma transpiração excessiva, se você tem uma sensação dos seus músculos fracos ou muito rígido, se você tem dificuldade de concentração, tontura, uma sensação de estar preso, congelado, boca seca, chegou a hora de você começar a trabalhar a sua inteligência emocional. Sim? Ah, Mushi, como fazer isso? Saber o que é meu, o que é do outro. Saber os gatilhos que me despertam isso. Aperfeiçoar a minha respiração, sair do curto para uma respiração completa, onde eu simplesmente respiro no peitoral e na barriga e no diafragma. E existem vários meios
que você pode começar a fazer essa jornada e esse caminho. E é esse... Voltamos aqui, a Siri ligou sem querer. E é esse o caminho... Voltou o som? E a gente precisa trabalhar o nosso autoconhecimento. Precisa trabalhar esse movimento de ir em direção ao que a gente quer. Sim? E a gente precisa olhar com carinho para tudo isso. A Siri ligou aqui, peço desculpa. Né? E é por isso que eu venho fazer um convite a vocês. É algo que eu já vendi muito caro e agora estou vendendo barato. R$ 49,90. É uma mentoria do medo. E se você quer saber mais sobre essa mentoria, R$ 49,90 para você investir e começar a dar o seu primeiro passo em direção ao seu autoconhecimento. R$ 49,90, tá? É só você escrever a palavra medo nos comentários, que essa mentoria tem 3 módulos dizendo da onde vem a origem do medo, como controlar o medo e como superar o medo. Sim, e para você fazer essa jornada é muito simples, são 3 aulas que você entra lá e faz toda a diferença na sua vida. E quanto custa? R$ 49,90. Né? E é só você escrever medo nos comentários, porque é um presente que eu fiz a pedido das pessoas, uma metodologia simples que eu posso colocar em prática numa fase rápida, encurtar o tempo para você alcançar esse resultado. Sim? Então, esse é meu convite para vocês. Que vocês possam fazer esse movimento em direção ao que vocês querem. Sim? E é só escrever a palavra medo nos comentários, que vai chegar no seu direct. Um link para vocês acessarem a página e verem. Se vocês não gostarem, depois de 7 dias vocês podem devolver o curso. Mas é um curso que você pode fazer as meditações sempre que você quiser. Sim, ele tem aula teórica, aula com exercício e uma meditação, uma indução para você se libertar disso. Sim, era uma live rápida de 10 minutinhos, 15 minutinhos, porque hoje a demanda no Resiliência Humana foi gigantesca por causa dessa questão do medo, e eu venho trazendo isso de uma forma rápida e simples para vocês, né? Ai, Amushi, seus cursos são muito caros. Ai, Amushi, sua terapia é um valor muito alto. Ai, Amushi, sua mentoria... Então, não tem desculpa. R$ 49,90 para você aprender a superar e controlar isso e fazer a sua vida ser de uma maneira muito mais leve. Era isso que eu queria deixar para vocês, esse convite. Para quem não sabe, eu sou Robson Amushi, o criador do Resiliência Humana, palestrante, terapeuta e autor, e segue aí um presente para vocês a um preço acessível, que eu não ganho nada, é simplesmente para pagar lá plataforma, o que aconteceu e as gravações, e tá aí de presente para vocês a um preço que não vale nem o preço de uma pizza. Sim? Beijos para quem assistir essa live depois, tá? Tem o link na bio do Resiliência Humana, tá? E para você assistir isso aí. E também a gente tem um evento dia 29 aqui no Resiliência Humana, no Itaim Bibi, só 25 vagas, onde a gente vai destravar ainda mais esse medo. E para quem quiser, também tá no link da bio do Resiliência Humana. Beijos!